Uma das coisas que a gente costuma atacar na tirinha é isso. É o fato do imposto sobre o consumo ocupar todo o rendimento da maior parte da população. Ao passo que, na verdade, a percentagem de impostos que um bilionário paga é absolutamente irrisória em relação às entradas dele. É zero. Essa bonequinha fica aqui sentada no meu estúdio, eu ganhei de presente do pessoal, e é importante, porque olha só como é que ela é linda, ela é a Niara, ela parece mesmo. Olá. As tirinhas Niara, protagonizadas pela mascote da campanha Tributar os Super Ricos, ganharam o apoio institucional da Durga Sindical. A personagem Niara foi criada pelo cartunista e músico Renato Aroeira e nasceu para explicar as distorções na cobrança de impostos no Brasil. De maneira lúdica e com humor, a personagem chama atenção para o aumento da desigualdade no Brasil em decorrência da injustiça social. Nesta edição, nós vamos conversar com ele, o autor da Niara. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem? Como vai, Simone? É um prazer estar aqui falando com vocês. Ah, que bom! Então, nós estamos muito felizes, a Durga Sindical quer casar essa campanha aí contra essa injustiça fiscal, né? E também casando com a educação, né? Por que se investe tanto em educação pública? Porque que é importante, né? Então, a gente buscou também fazer esse casamento aí com a questão da injustiça fiscal, né? De que forma ela impacta nos recursos para a educação. E aí, então, eu queria saber mais, Aroeira, como que foi concebida essa personagem Niara? Eu vi que é uma personagem negra, mulher. Por que essas características? Gostaria que tu comentasse um pouquinho para nós sobre a criação dessa personagem. É um coletivo, né, que faz as tiras. Eu sou só a mão que desenha. E a gente, quando me convidaram para participar, a escolha da personagem foi feita de forma estatística. Quem é a pessoa que representaria a maioria da população brasileira? E o pessoal, todo mundo de áreas correlatas, que conhece muito bem estatística, o IBGE e tudo mais, concluíram o seguinte: a personagem é uma mulher e é negra, porque essa é a maioria das pessoas no Brasil, é representada por isso. Então, a Niara, e tinha muita inspiração da Mafalda também. A gente queria muito que fosse uma personagem carismática. Chegamos a pensar em fazer tirinhas, mesmo como as da Mafalda, assim, privilegiando o cotidiano, o dia a dia das pessoas e tal, mas acabamos optando por uma linha mais didática, que é a explicação dos fenômenos, como eles acontecem, por que acontecem, e a escolha de ser a injustiça fiscal é porque a Niara já começa fazendo parte da campanha Tributar os Super Ricos. É uma campanha que entende que a arrecadação de impostos é absolutamente necessária, os impostos são fundamentais para um Estado funcionar, para um país funcionar. Mas há uma injustiça muito grande no recolhimento desses impostos. Muitas injustiças, na verdade. Desde o fato do Estado geralmente privilegiar e dar muitos recursos para a isenção fiscal para big empresas, e na verdade a população em geral não tem nenhum tipo de departamento jurídico ou contábil para poder descobrir como diminuir o custo dos seus impostos, etc, etc. Nesse processo, a gente aprendeu muitas coisas, eu aprendi muitas coisas, o pessoal me ensinou, e a gente construiu já, são quase 3 anos de Niara, se não me engano. A gente construiu uma quantidade, nós estamos na tirinha, deixa eu consultar aqui nos meus arquivos aqui do lado, deixa eu ver aqui. A última tirinha é a 184. A gente faz uma tira por semana, um ano tem 56 semanas, 52 ou 56 semanas, 52 se não me engano. E aí você vê a quantidade de tirinhas que a gente já fez, né, na verdade. E todas elas a gente trabalha sobre isso. E o conteúdo, quem que cria o conteúdo das tirinhas? Além da sua personagem, como que é produzido esse conteúdo? Da nossa personagem, que é a personagem do coletivo Tributar os Super Ricos, né, ela foi construída ali.
E quem cria o conteúdo é esse grupo de pessoas. São algumas moças e rapazes, e todos de áreas ou da arrecadação, ou da educação, do fisco, da economia, quer dizer, compreendem o que é isso e entendem bem como funciona a injustiça fiscal. E o que a gente faz é destrinchar a injustiça, explicar como ela é. Geralmente o roteiro começa a ser pensado na terça-feira, na quarta-feira ele toma forma, na quinta-feira o desenho, e sexta-feira a gente, depois de uma discussão do grupo, né, a gente fecha essa tirinha e publica ela nas redes, no sindicato, nos lugares, nos veículos dos sindicatos que fazem parte da campanha, e assim por diante. É um trabalho coletivo. É meu primeiro trabalho coletivo dessa dimensão. Muito bacana isso. E foi bem legal você ter citado a questão das mulheres negras, que são as que menos ganham na escala econômica, que tem uma injustiça social e enfrentam também essa injustiça fiscal, e muitas trabalhando por conta, ainda tendo que pagar, né, esses impostos. E realmente é um debate muito longo. Interessante, porque, na verdade, assim, não há como escapar, na base da pirâmide social, não há como escapar de impostos por uma razão simples. O imposto sobre consumo é o causador disso, não ele em si. Mas acontece que quem não tem recursos, não sobra dinheiro. As pessoas gastam tudo que tem. E ao gastar, pagam imposto sobre cada centavo que entrou, paga imposto. Porque, na verdade, ao gastar, você pagou imposto sobre consumo. Então, além dos impostos que incidem sobre salários até pequenos, e que, na verdade, uma das nossas campanhas é a redução desses impostos para as camadas menos favorecidas e ao aumento deles para o topo da pirâmide. Uma das coisas que a gente costuma atacar na tirinha é isso. É o fato do imposto sobre o consumo ocupar todo o rendimento da maior parte da população. Ao passo que, na verdade, a percentagem de impostos que um bilionário paga é absolutamente irrisória em relação às entradas dele. É zero. Você pode dizer que é zero. Você pode dizer com certeza absoluta que bilionários não pagam impostos. Pagam muito pouco e sempre têm recursos e costumam se utilizar de recursos, até de um certo sequestro do Estado que o capital faz na maior parte dos países do mundo ocidental, né? A gente discute muitos dos aspectos da injustiça tributária e muitas vezes a Niara trabalha também no âmbito geral da injustiça, da desigualdade social. A gente às vezes faz tirinhas que não são diretamente ligadas ao recolhimento de impostos ou as questões que envolvem isso. São ligadas à maneira como o mundo funciona hoje e por que o fosso tende a aumentar, etc, etc. E como tem sido a receptividade das pessoas com essas tirinhas que já estão há 3 anos, você falou, que já estão divulgando? Como tem sido esse feedback? Olha só, vou mostrar para vocês. A Niara. Que lindo. É uma das pessoas que gostavam da tira, que construiu o que ela tinha. Ela acabou produzindo mais bonecos. Então a recepção que a gente tem é sempre essa. As pessoas se encantam com a personagem, se encantam com o objetivo da personagem, com o que a gente faz e por que a gente faz. Então a receptividade é muito, muito, muito boa. Já tivemos também tentativas de retirar a Niara de uma escola, alegando que fazia propaganda, que fazia ideologia de gênero, que fazia um montão de coisas que simplesmente não fazem parte do nosso universo aqui. Mas, no geral, a recepção é sempre muito boa e várias vezes a Niara é usada em escolas para discussão desses assuntos. Muitas vezes também o pessoal me manda mensagens, editoras, para utilizar tiras da Niara, eu sempre repasso isso para o grupo, para utilizar as tiras da Niara em livros didáticos. O que eu acho muito importante, é um bom sinal de que ela está cumprindo mesmo o seu objetivo, que é justamente ajudar a dirimir as dúvidas sobre essa questão monumental que é a injustiça fiscal, explicar por que
o fisco também pode ser uma forma de aumentar ou diminuir a concentração de renda. Né? É explicado de uma forma mais educativa, mais lúdica, com certeza é um grande sucesso. E como aí essa experiência de trabalhar a Niara dentro da educação, agora passando assim, trazendo para a nossa realidade aqui, que é um sindicato, né, das universidades públicas, institutos federais do Rio Grande do Sul. Então, como, na sua avaliação, como é esse desafio de trabalhar essa educação dentro das universidades públicas e institutos federais? Na verdade, assim, eu sempre acreditei, e acho que o grupo também acredita, que a produção acadêmica é a base da transformação social, é uma das bases da transformação social, porque ela produz ferramentas de análise e de compreensão do mundo. E que os grupos que lutam pelos seus direitos vão utilizar, vão aprender ali, vão usar essas ferramentas, essas ferramentas de análise, de compreensão, de reflexão, para compreender melhor e poder agir de melhor forma. É assim já há muitos e muitos e muitos anos, séculos na verdade. Então a presença de um sindicato vinculado à universidade, à área de produção, justamente a quem produz o conhecimento, a academia em pessoa, a quem produz os fundamentos teóricos e as ferramentas que você usa na luta cotidiana, eu acho muito bacana. Inclusive, para incorporar coisas como a Niara como ferramentas também. Para você entender por que a Niara funciona bem, por que a TIR é tão bem compreendida e bem aceita, mas também para nos orientar, nós que fazemos esse tipo de trabalho, esse tipo de produção, toda a interlocução com a universidade é mais do que bem-vinda, é necessária e essencial. Eu sou um cara que estudei física e matemática, embora não exerça, assim, não trabalhe com isso, sou músico e cartunista, desenhista, jornalista, né? Mas, assim, a presença da academia na minha vida, no meu background, no meu substrato, é fundamental para fazer tudo que eu faço. Então, na minha opinião, assim, de um leigo, que não sou um acadêmico, a presença da Niara dentro da universidade é sinal de que estamos conversando. Quem produz conteúdo, quem produz luta, conversa, tem que conversar com a universidade que produz não só luta também, mas a reflexão sobre essa luta. E a escolha do nome também foi bem interessante. Sabe que em 2020 eu tive um programa de rádio com mais 3 mulheres negras. E aí o nome do programa era Roda de Niaras, porque nós escolhemos o nome em virtude de significar, né, as mulheres que têm grandes propósitos. E aí realmente foi um sucesso. Acho que o nome ele é muito forte. E essa escolha do nome, como foi, Aroeira? O pessoal escolheu coletivamente, usar os argumentos. Eu não me lembro exatamente dos detalhes da escolha, não. Ainda estava no começo, minha percepção ainda era tímida em relação a todo o processo. Hoje eu compreendo melhor. Mas a escolha, assim, era um nome tipicamente ligado às raízes da nossa personagem. Isso era importante. Por quê? Porque ela era filha de pessoas com consciência do mundo. Isso era uma das coisas. A gente foi conversando sobre a personagem e, por exemplo, a mãe dela, tem uma tirinha da Niara, inclusive, em que a Niara conta que a avó dela brigou com a ditadura, que a mãe dela lutou também pelos direitos e assim por diante. Então, a ideia era que o nome refletisse a consciência das pessoas que tiveram a Niara, que soubessem do que estavam falando. E tem um reflexo já para o conjunto, assim, para as mulheres, ou é em geral, assim, essa receptividade, assim, da opinião das pessoas em relação às tirinhas? Eu não tenho nenhum dado que eu possa usar aqui para dizer assim, mas foi bem aceita por uma percentagem maior de mulheres ou de homens e tal. Mas, assim, o que a gente sabe é que a tirinha é muito vista. Tem um que eles chamam de interação nas redes sociais muito grande e que muitas escolas utilizam. E, embora seja uma amostragem não científica,
a presença da Niara, regularmente, já é a terceira ou quarta vez que me pedem tirinha da Niara para o uso em material didático, livros, etc., mostra também uma penetração dela nesse tipo de campo, o pedagógico, né? Nós aqui discutimos muito sobre essas campanhas, né, da desoneração, diga não à desoneração fiscal e também justiça fiscal, e os professores defendem também que se houvesse esse equilíbrio, né, não poderia ser revertido também para o investimento na educação, né? Então, qual é a sua opinião, Aroeira, sobre isso? É possível reduzir impostos para a população em geral, que não são super ricos, e aplicar na educação pública, nos direitos sociais? Uma das coisas que a gente faz na tirinha é também explicar muitas vezes o que é o imposto, o que é a arrecadação e por que o Estado faz isso. Porque na sociedade, há muitas campanhas para tirar o imposto. Tem, por exemplo, uma companhia de entregas aqui no Rio, que tem lá um dístico afixado nos seus carros todos, por combustível sem impostos. Ora como assim combustível sem impostos? Combustível está numa escala... Não é um imposto que faz o combustível ser caro. É o mercado do petróleo e do óleo e a inserção da Petrobras de maneira meio forçada nesse mercado e não cumprir tão bem a sua função social é que façam com que o combustível seja caro. Então, aí, uma das coisas que a Niara faz é explicar que não é o imposto o problema, é o que é feito com ele. E outra coisa que a gente também trabalha muito nas tirinhas é buscar modificar a legislação que diz para onde vai o imposto e como ele vai. Então, a gente sabe que uma parte razoável do dinheiro que entra para o Estado vai para pagar juros de dívida pública, etc., os juros que o Banco Central eleva continuamente. Nós trabalhamos com todos esses dados e explicamos por que parte da arrecadação de impostos está sequestrada pelo poder econômico. Porque o correto é que o imposto vá para educação, saúde, transporte, melhoria das condições de vida, civilização, cultura, espetáculos, teatro, música, tudo isso, e não pagar juros de dívida. Então, eu acredito, e nós acreditamos no coletivo piamente, que isso é o que vai acontecer, e que nós temos um papel para fazer com que isso aconteça, com que cada vez mais o imposto se oriente para as tarefas necessárias do Estado, que visam a maioria da população, e que cada vez mais ele seja cobrado de quem tem, e muito, e que tira disso daqui. Por exemplo, nós já fizemos uma sequência de tiras sobre o agronegócio, e como o agronegócio é muito beneficiado na arrecadação de impostos, e que, na verdade, o agronegócio propicia muito pouco para o país, não emprega gente, não emprega gente na cadeia produtiva, nem transporte, nem nada disso, porque exporta uma boa parte também. Então, quando eles fazem campanhas mostrando que o agronegócio entrou com tanto do dinheiro brasileiro, aquele dinheiro foi todo parar na mão de pessoas, pouquíssimas, os bilionários. E provavelmente pagaram muito pouco imposto sobre isso, porque há muitas maneiras de escapar. E ainda tem alguns detalhes, como, por exemplo, no mundo do agronegócio, é o próprio proprietário que avalia o seu negócio. Nós fizemos até uma tirinha em que a Niara pergunta ao fazendeiro: quanto vale a sua fazenda? Ele assim: depende, você veio comprar ou veio cobrar? Ela assim: eu vim cobrar os impostos. Então minha fazenda vale R$10. Pronto. E é ele que diz, e assim está no documento, e é sobre isso que será cobrado o imposto. Então, assim, distorções desse tipo a gente analisa o tempo inteiro, porque uma das tarefas da Niara, da personagem, é mostrar que uma parte da máquina de fazer funcionar o Estado de arrecadação está sequestrada pelo poder econômico. E uma parte muito injusta, muito maior do que deveria, está incidindo sobre a população. Então, quando um empresário, um bilionário, lança uma campanha de não pagar impostos,
população apoia, a população às vezes apoia, achando que vai reverter para ela. Não é. É porque ele, o bilionário, não paga impostos. Para que ele e as ações que ele tem da companhia dos postos de gasolina, das companhias de transporte, da própria companhia petrolífera, não paguem impostos para que ele possa lucrar mais. Quem vai pagar os impostos que terão que ser pagos? A população. E isso que não as pessoas desconhecem. Desconhecem. Então, nossa tarefa é ensinar esse tipo de coisa. Esses são os truques escondidos por baixo de todas essas campanhas, por exemplo. Então, a Niara, ela vai ser amada e odiada ao mesmo tempo com esse debate. Exato. Inclusive, ela tem um antagonista, a gente chama ele de Bibi, que é o bilionário brasileiro, e esse antagonista, volta e meia, está discutindo com ela, porque ele acha que o justo é que ele não pague imposto, que ela, Niara, pague, que a mãe dela pague, que o pai dela pague, assim por diante. Então, nós temos várias tirinhas onde ela e ele acabam contracenando justamente nesse duelo. É um duelo ideológico. Porque... E desigual. Desigual. Então, quando a gente usa a nossa criatividade, a discussão, e os fatos, e o saber, e a ciência, a gente está usando ferramentas que são muito mais do nosso lado mesmo. E a gente passa a, digamos assim, não equilibrar, mas tornar esse duelo menos desigual. Quando a gente começou com a Niara, parecia assim, o pessoal falava isso, olha, a ideia de taxar os super ricos parece uma ilusão, não vai passar nunca. No entanto, de lá para cá, a gente viu, inclusive, bilionários pelo planeta começando a falar em pagar mais impostos, porque eles mesmos estão tendo a percepção que o fosso aumentando, a coisa vai ficando muito complicada. A situação piora muito, piora até para eles em alguns casos. No geral, alguns bilionários apenas, a maior parte continua sendo como o Bibi. Se puder fugir para Marte e construir a sua caixa forte do tio Patinhas lá em Marte, de modo que a gente não a alcance jamais, eles fariam isso. Falo, por exemplo, desse Elon Musk, esse quase trilionário, que hoje em dia é uma das pessoas mais estranhas do planeta. Já apareceu nas nossas tiras também, porque os bilionários são tão poucos que dá para a gente dar nome e cara a todos eles. Com certeza. E reflete também porque na vida das pessoas que têm mais poder aquisitivo, que são... Aí, quando se fala no poder aquisitivo, não é um alto, ele é como é o bilionário, é o Bibi mesmo. Não é assim, você que comprou um carro. A campanha é ruim, a campanha não é para os super ricos mesmo. Exatamente. A ideia não é aumentar os impostos para a classe média, ou para um professor, ou para um engenheiro que trabalha numa empresa que ganha. Não é essa a ideia, nem nunca foi. A ideia é taxar os super ricos. E quando eu falo de super ricos, eu estou falando de bilionários. São alguns milhares, 2.000 e poucos bilionários espalhados, alguns se tornando trilionários, já prestes a se tornar trilionários. É provável que o primeiro trilionário apareça ainda aqui nessa década que a gente está vivendo. Trilionário significa que ele terá reservas, assets, contas e propriedades que valerão mais do que $1 trilhão. A quantidade de dinheiro que isso é um negócio impensável, nós nem podemos imaginar a quantidade de dinheiro que isso representa. E a gente sabe, e a Niara conta isso, o poder de pressão, o poder de alavancagem que essa quantidade de dinheiro tem. E é por isso que hoje eles acabam sendo donos de tudo. Essas menos de 3.000 pessoas são donas de praticamente 70-80% do planeta, ou controlam, porque muitas vezes não são as donas, mas controlam, né? Controlam fundos de investimentos da classe média, por exemplo, que acha que é dono, mas aquele dinheiro está sendo controlado por um trilionário desses, que na verdade está produzindo no país dessas pessoas, que está achando que está ganhando dinheiro, caos, desigualdade, devastação ambiental, porque eles são donos de tudo, das companhias de mineração até os bancos. E as redes sociais são donos também disso. Redes sociais. Existe um autocontrole
Universal. Exatamente. Então, de certa forma, aquela brincadeira, que a gente, quando era criança, assistia os filmes de ação, existe uma organização do mal. Olha, não existe, mas existem membros suficientes para montar uma organização do mal. Quero dizer o seguinte, são tão poucas as pessoas que detêm quase tudo, que você pode, quando alguém me diz a humanidade não vale nada, eu falo, não é isso não. A humanidade, coitada, está querendo só viver sua vida em paz, cuidar da sua vida, mas uma parte muito pequena dela realmente não tem juízo algum. Não tem juízo, não tem empatia, não tem caritas, não tem interesse, não tem espírito social. Né? Que coisa boa essa nossa conversa. Bem, Aroeira, então, gostaria que tu deixasse aí um recado da tua personagem e teu sobre essa campanha de taxação dos super ricos, né? Campanha tributária os super ricos e contra a injustiça fiscal. Essa mensagem de esperança e também rumo a reverter isso também para a educação pública, porque a educação faz toda a diferença. A minha mensagem é essa, que eu acredito muito no projeto da Niara e no projeto mais amplo do qual a Niara faz parte também. Eu acredito muito em diminuir as injustiças e acabar com elas no futuro. Eu acredito muito que quem vai fazer isso somos todos nós, as populações do mundo, porque não somos nós que arruinamos o planeta, nem aumentamos o fosso da desigualdade. São poucas pessoas. E a gente conversa, argumenta, explica, porque se você sabe como as coisas acontecem, você tem muito mais capacidade de intervir no resultado. E o mundo hoje é um local tenso, com muita injustiça, não é saudável, as pessoas são infelizes na maior parte do tempo, são alienadas das suas realidades, não sabem muito bem, tem trabalhos que eles chamam de fordistas, né? Aquele trabalho de linha de montagem que a pessoa não sabe nem exatamente o que está fazendo. E o ser humano não é feito para isso, o ser humano é feito para ser a Niara, que é uma menina extremamente alegre, bem-humorada e que combate o Bibi, o bilionário, com senso de humor, mas também com muita energia. Então, assim, me sinto muito feliz de participar desse projeto, que faz parte de um projeto maior ainda, que é o fim das desigualdades no mundo, que as pessoas possam ser o que elas precisam e querem ser, que você acabe a violência, que você acabe com a fome, que você acabe com o fosso gigantesco que existe, né, nas sociedades modernas, que você acabe com o fascismo, que você acabe com a possibilidade de um bilionário arruinar um país do terceiro mundo no amanhã, numa bolsa, só porque para ele isso representa um lucro fenomenal. Nesse sentido, eu sou um otimista, muito esperançoso e acredito que a campanha, que a Niara, será vitoriosa. Acreditamos. Aroeira, a gente agradece a tua participação aqui no nosso videocast, no nosso podcast, e que tenha muito sucesso a Niara e que realmente faça uma grande reflexão do quanto é importante essa campanha contra a injustiça fiscal. Você que ainda não conhece nosso canal de YouTube, vá lá, confira, deixe seu joinha, se inscreva, acompanhe também o nosso podcast, o nosso canal de Spotify da Durga Sindical e também os nossos canais de comunicação, o site www.adurgs.org.br e os nossos canais das redes sociais. Até a próxima edição. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durga Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice.